Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vocês sempre me pedem, vocês sempre me perguntam, que é After 2. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de After 2. Antes de mais nada, se você não me segue nas redes sociais, aproveita e me segue por lá. Direto eu compartilho as notícias, as coisas mais bombásticas que aconteceram na semana. Então se a gente tiver qualquer novidade de After, com certeza eu vou falar primeiro lá no Instagram. Então se você não tá me seguindo, você está perdendo. E eu recomendo também você me seguir, sabe aonde? No TikTok, porque agora eu sou uma jovem tiktokeira e faço vídeos muito legais por lá, então me segue em todas as redes sociais. Então vamos falar de After, que o que vocês querem saber é quando sai After Depois da Verdade, que é o After We Collided, né, que é o segundo filme do After. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né, gente? Quando eu fiz o react do teaser trailer de After lá em fevereiro desse ano, eu comentei com vocês que a previsão de lançamento do filme era junho de 2020. Isso porque a Diamond, que é a distribuidora do filme aqui no Brasil, tinha comentado isso no release, né, que eles soltam pra imprensa, de que o filme chegaria em junho, mas ele não chegou a ser oficialmente anunciado nem lá fora e nem aqui no Brasil. O que a gente sabe é que ele vai chegar aqui no Brasil e ele vai chegar nos cinemas lá fora. Alguns meses depois a gente tem o quê? Pandemia, né, surto, coronavírus, tudo fecha, inclusive os cinemas, e como vocês já devem estar vendo por aí, isso afetou muito, né, Hollywood, a indústria do cinema de uma forma geral, porque todos os cinemas estão fechados e simplesmente não dá pra lançar filme. Não dá pra lançar filme porque os cinemas estão fechados, as pessoas não vão no cinema, porque é um ambiente muito perigoso, né, eu já, enfim, falei muito sobre isso num vídeo aqui, sobre o impacto do coronavírus na indústria do entretenimento, né, e After foi uma vítima também, porque, enfim, né, a pandemia começou aqui no Brasil pra gente, começou em março, né, lá nos Estados Unidos também foi por essa época, e aí até agora, julho, a gente ainda não conseguiu normalizar as coisas, e eu sinceramente acho que a gente ainda vai demorar um tempo pra conseguir normalizar de fato tudo que tá acontecendo e para os cinemas serem reabertos, né, eu acho que os cinemas são um dos ambientes mais perigosos nesse momento, porque é um ambiente fechado, as pessoas ficam muito próximas, então teriam que ter muitas adaptações para isso rolar. Lá nos Estados Unidos eles estão estudando a possibilidade de reabrir os cinemas, mas ainda não tem nada oficial. E obviamente que se você tem um filme, você quer que os cinemas estejam abertos e mais do que isso, você quer que o público esteja disposto a ir no cinema assistir o filme. Então não adianta nada todos os cinemas estarem abertos, eles lançarem os filmes e aí ninguém vai assistir porque as pessoas ainda estão com medo. Então realmente as coisas precisam se normalizar muito pra gente conseguir ir no cinema. Se vocês me perguntarem, eu sinceramente acho que a gente não vai ao cinema em 2020 mais. Essa é uma sensação que eu já tenho há alguns meses, né, com tudo que tá acontecendo, com tudo que eu vejo. Eu acho que a gente ainda não tá preparado para se sentir seguro para ir no cinema. Então eu acho, sinceramente, que 2020 é um ano morto pro entretenimento no cinema, né? Óbvio que a gente ainda tem os lançamentos em streaming, a gente ainda tem os lançamentos on demand, né? Que são os filmes que você compra ou aluga pelo seu computador, pela sua televisão. Então, assim, tem algumas opções, mas olhando After e sabendo do tamanho da produção, considerando, né, todo o investimento no filme, o orçamento do filme, eu não acho que After seja um filme que seria lançado no on demand, né, no home video pra gente. Por exemplo, a animação do Scooby vai ser lançada agora pela Warner no final desse mês, e aí eles vão lançar direto, né, no on demand. Alguns filmes da Universal também estão seguindo esse caminho, mas tem muitos filmes, né, e não só After, mas assim, Mulher Maravilha, Viúva Negra, são filmes com orçamentos gigantes, são filmes que precisam ter uma bilheteria grande para compensar o investimento, e por mais que After seja um filme com um orçamento bem menor do que esses filmes que eu comentei com vocês, ainda assim é um filme que se beneficiaria demais de ser lançado no cinema. Então eu imagino que eles vão esperar, né? Eu imagino que eles vão esperar. Então, o que eu posso dizer pra vocês, e isso parte das minhas especulações, conhecendo o mercado, vendo como as coisas estão agora, eu acho que a gente deve assistir After somente em 2021, provavelmente lá pra fevereiro, março, abril, assim. Eles vão tentar manter o mais rápido possível, né? Porque afinal o filme já tá pronto, já tá inteiro pronto, né? Ele tá aí, só falta ir pro mundo, entendeu? Então eles com certeza vão esperar um pouco, mas lançar assim que possível. Então eu imagino que nos primeiros meses de 2021 a gente já deva ter uma data de After Depois da Verdade, se as coisas, né, se normalizarem. E eu acredito que elas irão se normalizar
ainda, né, no final desse ano. Bom, mas eu sei que vocês ficam angustiadíssimos com tudo isso, e eu também fico, né? Infelizmente, não tem o que a gente fazer, é esperar mesmo. Mas enquanto isso, a gente pode o quê? Ter notícias boas que alegram o nosso coração. E a notícia que eu vou trazer pra vocês aqui é referente aos filmes 3 e 4 de After. Então, quando a gente teve o primeiro filme, a gente ainda ficava muito naquela coisa de será que vai ter o segundo filme? Será que não vai ter? Tudo dependia, né, da performance do filme, se o filme iria bem, se o filme teria uma boa bilheteria, teria um buzz bom. E o filme teve. E aí, ele foi renovado, né, digamos assim, e foi confirmado que teria a continuação, que é o After 2, que é o filme que a gente está aguardando ansiosamente. Só que After é uma série de livros que tem outros livros, né, e a gente teria ainda espaço para mais, né, para continuar essa história, para essa história ser contada ainda nos cinemas. Vocês sabem que existem muitas franquias que param no primeiro filme, né? Então, Academia de Vampiros, Percy Jackson teve 2 filmes, o Divergente, que era pra ter 4, teve 3. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Tudo tem a ver com a performance do filme, com o quanto aquele filme rende de bilheteria, o quanto os fãs aceitam aquele filme, né? Se os fãs também detonarem o filme, muitas vezes as produtoras podem não ver sentido em continuar fazendo, por mais que o filme tenha um resultado bom no sentido de dinheiro, né? Então, tem muitas questões e muitas coisas que são consideradas quando eles pensam em fazer ou não uma continuação, e felizmente After recebeu, né, a luz verde pra continuação, pra ter o segundo filme. Só que aí a gente fica naquela, mas e aí, será que vai ter o terceiro? E aí, será que vai ter o quarto? Então, nas últimas semanas, em uma entrevista que a Anna Todd, que é a autora dos livros e também tá sempre ligada à produção dos filmes, né, ela tá diretamente conectada com tudo que é feito no universo de After, o que eu acho sempre muito bom, né, porque mostra o quão interessada ela tá e o quão investida ela tá em fazer aquilo ser o mais legal possível pros fãs. E ela sempre faz questão disso, né? Então ela comentou que ela já está trabalhando nas propostas, né, do filme 3 e 4. Então você precisa ter uma linha, assim, geral do que é aquele filme, de qual seria a história, qual o caminho que seguiria, para apresentar para os produtores, para os investidores, para todo mundo, né, que tá envolvido com aquele filme, e justificar com o porquê aquele filme deve ser feito, porque a gente deve ter uma continuação. Ela já tá trabalhando nesse argumento, né, desses filmes, foi o que ela falou, ainda são estágios completamente iniciais, tipo assim, muito iniciais. Não dá nem para considerar que o filme está em pré-produção, porque ele ainda não foi sequer confirmado pela produtora. O que a gente sabe é que a Anna Todd está sim trabalhando, né, nesse projeto. Tem-se o intuito de fazer essas continuações, de continuar contando a história do Hardin e da Tessa nos cinemas, e ela com certeza vai lutar para que isso aconteça. Mas para isso, a gente precisa dar alguns passos para trás, lançar o After Depois da Verdade, ele vai ser um sucesso de bilheteria, e aí com isso, a gente tem ainda mais chances de que a produtora, né, confirme a produção do After 3 e depois a produção do After 4, ou de repente ela pode acabar confirmando os dois ao mesmo tempo. Então assim, isso é uma ótima notícia, isso é uma notícia incrível, maravilhosa pra gente ficar muito feliz, mas ainda não é uma confirmação, né, tipo assim, total de que isso vai acontecer. Até porque, gente, mesmo quando um filme é anunciado, ele ainda pode cair por terra, né? Vide, como eu falei pra vocês, Divergente. O filme 4 estava anunciado, ele tava pra ser feito, já tava tudo alinhado, e aí chegou na hora, o negócio morreu na praia, né? Então, assim, tem muitas coisas a serem consideradas, mas a realidade de After 3 e 4 no cinema existe e podemos ter muitas esperanças de que isso vai acontecer num futuro aí não tão próximo, mas depois que a gente tiver o After 2. E pra encerrar o nosso vídeo, a gente tem algumas pequenas novidades sobre After 2, né? Como eu falei pra vocês, a gente ainda não tem trailer do filme de fato, a gente tem um teaser trailer, que na verdade é um vídeo de 1 minuto, né? Que inclusive eu fiz o react lá no começo do ano pra vocês. Então a gente tem algumas cenas e tal, mas ele não é realmente o trailer, né? A gente não vê tanto, por exemplo, da história do filme, a gente não vê tanto do plot do filme nesse teaser, a gente vê mais algumas cenas e tudo mais, né? Então, óbvio, dá pra gente saber algumas coisas, mas ainda não é o trailer. E aí a questão é, quando que a gente vai ter esse trailer? Isso também está sendo atrasado por conta do coronavírus, né? Uma das produtoras do filme comentou no Twitter, em resposta lá a uma postagem do Twitter de After, que infelizmente, por conta do coronavírus, tudo estava atrasado e não tinha sequer previsão para o lançamento desse trailer. O que eu acredito, de novo, eu estou falando o que eu vejo, né, da minha análise do mundo, assim, do cinema, é que eles provavelmente só vão lançar o trailer quando eles tiverem uma certeza da data
de lançamento do filme. Por enquanto, ainda não foi sequer pré-definido, né? Eles não fizeram nem uma pré-definição mesmo da data possível, porque tem muito filme que tá fazendo isso. Então, por exemplo, Mulher Maravilha já trocou de data 5.000 vezes. O filme Tenet já trocou de data 5.000 vezes. O After, a gente tinha uma data prevista, que era junho, não aconteceu, e agora a gente tá nesse limbo. Por quê? Tem muitas coisas que precisam ser definidas, incluindo datas de lançamento mundialmente falando, não é só nos Estados Unidos. Então eles têm que considerar tudo, eles têm que ver como estão todos os países para que faça sentido lançar aquele filme naquela data. Então, enquanto eles não conseguirem sequer fazer uma pré-determinação dessa data, eu não acho que eles vão lançar um trailer. Eles provavelmente vão lançar o trailer e no final vão botar a data enorme, After 2 nos cinemas, data tal. Eu imagino que lá para outubro, novembro, a gente pode começar a pensar em ver um trailer de fato com uma data possível, né? Até lá, a gente vai ter que se contentar o quê? Com as fotos e vídeos que eles postam no Instagram oficial. Então a Ana sempre compartilha, o Instagram oficial de After, o Twitter de After sempre compartilham coisas, e eu destaquei duas que eu queria comentar com vocês, que são coisas que a gente tinha até comentado no React, mas a gente ainda não tinha tanta certeza assim, porque não apareceu nada no teaser. A primeira delas é uma foto de uma ambulância no set de filmagem de After 2. Como vocês sabem, nesse segundo livro, a Tessa, ela vai sofrer um acidente, né, e é um momento bem importante pra história, porque é uma briga gigantesca que ela tem com Hardin, enfim, tá rolando um monte de coisa, é um momento chave, né, pra história do livro, e com certeza é um momento chave pra história do filme. Eu tinha certeza que esse momento estaria no filme, não teria como ele não estar, mas a gente não tinha visto nenhuma ideia, né, a gente não tinha visto nada que desse essa ideia de que realmente estava, uma confirmação. E eu acho que essa foto que a gente tem, ela é de fato uma confirmação, porque a gente tem essa ambulância, a gente tem lá a cadeirinha do After We Collide e tudo mais. Então assim, provavelmente veremos o acidente da Tessa. E uma outra coisa é que eles soltaram uma ceninha, é bem pequena, é bem curta, mas é a Tessa e o Hardin, eles estão ali, né, dando uns amassos ali e tal, se pegando e tudo mais. E aí os negócios ali vão começar a esquentar, né? Enfim, né? A pegação vai pro outro nível, digamos assim. E aí a Tessa fala, a gente não pode fazer isso aqui e tal, não sei o quê. E o Hardin começa a chamar pra ver se tem alguém. Ele fala, não tem ninguém e tal, não sei o quê. E acaba a cena. É bem rapidinho. Mas isso significa o quê? Que a gente vai ter cenas hot, ressa, no escritório da Tessa. Que é uma coisa também que é muito... eu acho que faz muito parte também, não só de Ressa, de uma forma geral, mas deste livro, né? Eu acho que esse livro, a gente tem alguns momentos que dá até um negócio, assim, né? Tipo, eles estão lá no meio do escritório, em cima da mesa, é uns negócios muito doidos, assim, né? Então foi muito legal saber que vai ter essa cena, saber que isso também está incluso no filme. E como eu falei pra vocês, eu já tinha falado isso lá no vídeo do React, e é uma coisa que a Ana, inclusive, quer muito, é trazer Ressa dos livros. Né, que isso foi uma das grandes reclamações dos fãs em relação ao primeiro filme, que faltava um pouco esse sentimento. E eu sinto que a Josephine e o Hero, eles estão cada vez mais entrosados um com o outro, e eles têm uma química cada vez melhor, e eu acho que isso fica muito claro nas cenas, nas fotos, em tudo que a gente vê desse segundo filme. Tudo parece mais natural, mais legal. Então eu, assim, expectativas lá no alto pra assistir, sinceramente. Tô gostando muito do que eu tô vendo, do teaser, dessas imagens. Eu terminei de ler o livro 2, mas eu estou esperando assistir ao filme pra ler o livro 3, porque eu quero continuar. Porque quando eu começo a ler muito direto, assim, eu começo a dar uma misturada nas histórias. Então eu começo a achar que coisas que aconteceram no livro 3 aconteceram no 2. Enfim, eu fico bem doidona. Então eu vou assistir ao filme e aí depois vou continuar a minha leitura de After. Como vocês sabem, estou aqui, né, acompanhando os livros lentamente. Mas estou bastante empolgada, não vou mentir pra vocês. E aí eu quis trazer esse vídeo pra gente poder se atualizar dos babados, das novidades e das coisas que a gente podia esperar. E também pra acalmar um pouco o coraçãozinho de vocês. Eu sei que é angustiante, eu sei que dá medo, mas vai dar tudo certo. A gente vai ver o nosso filme de After nos cinemas num futuro não tão distante, eu espero. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal, compartilha esses vídeos nos grupos de After de vocês, nos WhatsApp, nos Telegrams, nos Instagrams, em todos os lugares, tá? Isso sempre me ajuda também com a divulgação e com tudo mais. E quando a gente tiver mais novidades, eu com certeza vou trazer aqui pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!